Queridos irmãos, saúdo também toda a igreja com a paz do Senhor. Então eu convido a igreja, irmãos, vamos ler a porção, a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo 28. Então disse Faraó: Deixai-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, e não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Amém? Queridos irmãos, é um texto bastante conhecido da igreja, né? Acredito que todos nós já estudamos esta porção da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, ela é sempre nova, né? A palavra de Deus, ela não fica velha, ela se renova a cada manhã. E, meus irmãos, o contexto nós temos nesta passagem do livro do Êxodo, né? É que havia uma solicitação de Deus a Faraó que envolviam duas coisas, né? A primeira exigência de Deus, a primeira mensagem que Deus enviou a Faraó era no sentido de restaurar a adoração do seu povo. Amém? E a segunda exigência era a retirada do povo de Israel para a terra que Deus havia prometido. Mas antes de ir até a terra prometida, Deus queria um culto. Amém? Deus, o nosso Deus, queria um culto do povo de Israel. Isso porque dentro do Egito, que era uma nação que possuía muitos deuses, eles tinham inúmeros deuses, né, aos quais eles serviam e adoravam e veneravam, né? A ciência da arqueologia comprova exatamente isso, que eles mantinham rituais, mantinham toda sorte de veneração aos deuses do Egito, porém, ao Senhor não havia adoração. O povo se multiplicou dentro do Egito, conhecia a Deus por meio da palavra falada, né, que era transferida cada judeu recebia dos seus pais a informação a respeito do Senhor. Por isso que quando Moisés está no deserto, vê a sarça ardendo e vai ver que visão era aquela que ele estava vendo, a sarça queimando, porém ela continuava verde. Então, o fogo de Deus não destrói, preserva, né? E ele viu a sarça queimando e continuava verde. Disse: eu vou me virar para ver que visão é essa que eu estou vendo. E quando ele se virou em direção à sarça, além da sarça queimar e não se consumir, ela também falou. E a sarça disse: não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus do teu pai. E ele conhecia, né, isso porque era a tradição oral, a escritura não existia ainda. O texto sagrado vai passar a ser produzido com Moisés anos depois. Não existia texto escrito, havia a palavra transferida de pai para filho, de pai para filho. Então, os israelitas conheciam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José. Eles conheciam,
mas eles não tinham prática de adoração. Não existiam sacrifícios, não existia templo, não existia veneração, não havia uma prática de adoração. Amém? Então, a primeira coisa que Deus precisava, que o povo, além de conhecer as promessas, que era o que eles recebiam, as promessas da parte de Deus, de que o Senhor que falou com Abraão, que prometeu que levaria eles para uma terra prometida, também anunciou que eles seriam escravos e peregrinos numa terra no Egito. José foi trazido para o Egito. Eles conheciam tudo isso. Trazido para o Egito, Deus levantou José, sentou no trono de José, fez prosperar o povo cresceu, e agora já faziam quase 400 anos. Eles conheciam toda essa narrativa, mas não tinha adoração. Então, a primeira exigência de Deus, Deus podia ter dito, deixa o povo ir embora, e vamos embora. Não. Diga a Faraó que eu quero que o meu povo venha me adorar. Aquele Deus que eles ouviram, eles vão adorar agora. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, que nós vamos trazer aqui para os irmãos nesta noite e refletir a partir daí, né? E vamos dar um tema aqui para a gente centralizar a nossa mensagem e o sentido da mensagem, né? Não negocie a sua fé. Vamos dizer? Não negocie a sua fé. Aleluia. Irmãos, sabe qual é o maior patrimônio, o que faz sentido na nossa existência, não só aqui, mas na eternidade também, é que nós somos adoradores. Se você desfocar isso, se Satanás conseguir distorcer isso, a gente perde o sentido da existência como igreja. Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores. Porque está implícito no adorador que ele tem que ser santo. Está implícito no adorador que ele tem que conhecer a quem ele está adorando. Está implícito no adorador que ele tem que renunciar para poder adorar o Deus que ele está servindo. Então, adorar a Deus, servir a Deus com a sua fé em adoração, não é só levantar a mão, não. Não é só cantar um hino bonitinho que expressa alguma coisa. Isso aí tem enganado muito crente. Deus só recebe adoração de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Começa de manhã adorando, se levanta adorando, vai jantar adorando, almoça adorando, caminha adorando, vem no carro adorando, entra no templo adorando. Ele é verdadeiro adorador em espírito e em verdade. E sabe qual é o trabalho de Faraó, que representa Satanás, uma figura do diabo? O trabalho de Satanás e de Faraó, que a gente vai ver aqui rapidamente, nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. O trabalho de Satanás e de Faraó é distorcer aquilo que pertence a Deus. Amém? Aquilo que pertence a Deus. E se tem uma coisa que Deus não negocia, é a glória dele. A glória dele, é dele. A glória dele, ele não negocia com ninguém. Pertence a ele. Levanta a tua mão nesta noite para adorar e dizer que ele é digno de honra, de glória, de louvor. E você está aqui para adorar ele nesta noite. E enquanto você viver nesse mundo, e quando terminar aqui, continua a adoração lá na eternidade, para sempre, pelos séculos dos séculos e todos os séculos, ele vai ser adorado. Quando Jesus se permite ser tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas Jesus estava em forma humana, 100% homem, sem pecado. Né? Sem pecado, sem a natureza de Adão. O homem perfeito,
mas em forma humana, em carne e osso. E era necessário que ele padecesse. E por seu padecimento, ele conseguisse alcançar para nós a nossa redenção. Ele precisava ser tentado em tudo. E no deserto, por 40 dias, foi tentado em todos os aspectos. Porém, a Bíblia registra apenas 4 momentos em que Satanás o interroga. Satanás tenta desvirtuar. Se tem alguém que conhece Bíblia e teologia, chama Satanás. Ele conhece todos os versículos da Bíblia de cós salteado. Amém? Mesmo assim é o diabo. Então, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. E aí eu vou crer que tu é realmente o Filho de Deus. Só que no versículo anterior, Jesus tinha saído do batismo. O versículo anterior a esse, ele tinha saído do batismo. Mateus 4:1, o versículo anterior de Mateus, Jesus saiu do batismo. Quando ele saiu, o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz bradou do céu dizendo: este é o meu Filho amado. Foi Deus quem falou. Este é o meu Filho amado. Momentos depois, Satanás aparece. Aí diz: se tu és, transforma essas pedras em pães e come. Aí Jesus vai e diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Minutos antes: tu és. Se Deus disse tu és, ele não precisava provar para ninguém, porque Deus já disse que ele era. Se Deus disse tu és, acabou a história, acabou a negociação, acabou tudo, porque Deus disse que ele é o Filho de Deus amado. Mas, por último, Jesus suportou e foi suportando. Mas por último ele disse: olha, levou ao pináculo do templo, mostrou todas as glórias do mundo. Todas as glórias do mundo. Olhou para ele e disse: se tu te prostrares e me adorares. Opa, chegamos no tema. O que é que Satanás quer? O teu culto. O meu culto. A minha adoração. Tem crente que entra no culto, sai no culto, não dá uma glória a Jesus. Não estou mandando você dar glória não. Mas eu estou dizendo que tem crente que entra num culto, sai do culto, não dá uma glória a Jesus, não dá um amém, não dá uma aleluia, não levanta sua mão, não sente a presença, entra feito uma múmia, travada, fechada, e a esse me permita dizer com muito cuidado e com muita ousadia, mas Satanás está dizendo: parabéns. Mas rompa o silêncio nesta noite. Rompa o silêncio durante a sua existência nessa terra. Ninguém vai calar a boca da igreja. A igreja foi colocada na terra para prestar culto e adoração ao Senhor. A Ele seja a honra, a glória, o domínio, o poder, a majestade, a santidade pelos séculos de todos os séculos. Aquele que se assenta no trono da majestade, seja glória, louvor e honra. E o diabo não vai ofuscar isso da igreja. Quando Satanás diz: se tu te prostrares e me adorares, eu te darei. Aleluia. Jesus usa o texto e diz: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Aleluia. Jesus estava dizendo ao diabo: quem está falando com você é o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Eu não sou seu servo. Eu sou o seu Deus. E ao Senhor teu Deus adorarás. Tu vai te prostrar diante de mim, porque a Bíblia diz:
língua, todo joelho vai se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Satanás também vai se dobrar para adorar o Senhor. A Ele toda a honra e glória, a Ele, ao nome de Jesus. Satanás, na figura de Faraó do Egito, faz 3 negociações para tentar ofuscar e tirar o direito de adoração do povo que Deus estava querendo. E ele diz a Moisés, no versículo de número 8 do capítulo 5 de Êxodo, ele diz, vamos ler a partir do versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Diz. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso, clamam dizendo, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo dizendo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha. Primeira ação de Satanás na figura de Faraó. O que é que Faraó disse? Esse povo está querendo adorar culto, ir para a igreja, ir para o deserto para fazer um grande culto a um Deus dele chamado Jeová Jireh, Jeová Rafa. Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Porque ele não adora os deuses que a gente tem aqui, não. Tem que ter o Deus deles. Sabe o que é que esse povo tem? Quando esse povo começa querendo ir para culto, ir para a igreja, querer estar muito na igreja, querer estar muito em culto, em ciclo de oração, querer estar no congresso, querer estar na união de adolescentes, querer participar do culto de oração, da vigília, da escola dominical, da campanha evangelizadora, isso é sinal que eles estão ociosos. E sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos consumir o tempo deles. Ocupa eles. Consome o tempo deles. Para que ele não raciocine e não tenha o tino e nem o desejo, nem a chama de querer ir adorar Jeová Rafa. Jeová Tsidkenu, Jeová Elohim. Já notou? Já notou? Que nós, eu me incluo, viu, irmão? Eu não estou falando, eu estou dentro disso aí, de tudo isso aqui, está servindo para mim. Temos tempo para tudo. E falta tempo para Deus. Ah, irmão, porque eu estou assim, uma dor aqui nas costas. Ciclo de oração, aí fica de joelho, aí dói, e fica, né? Aí, 10 minutos, chega a amiga. Amiga, vamos dar uma voltinha ali no shopping? Oxe, vamos embora. Consome o tempo deles, ocupa eles, dá serviço a eles, dá rede social a eles, dá ocupação, vai ocupando, consome o tempo deles. É de tal maneira, irmãos, que a vida
do tempo presente, ela é tão agitada, né? Não é à toa que os profissionais da área de saúde, né, que tratam do emocional, né, estão sufocados de tratar tanta gente com, às vezes não é uma patologia em termos de quase loucura, mas é do natural, ansiosidade, né? Tem gente que rói as unhas, tem gente que fica assim naquela, calma, irmão, calma, sopra aí, assim, se acalme. Coração parece que bate mais depressa, aquela agonia, quando vai terminando o culto já fica agoniado olhando para o relógio e não dá tempo para Deus fazer mais nada, porque se Jesus começar a derramar da sua graça, ele não recebe nada, porque ele já está pensando que já está com a mente, não, apaga tudo, você vem para o culto, você vem para a casa de Deus, esquece tudo nesta noite, você veio para adorar a Deus, tira todos os pensamentos, ansiedade, agonia, inquietação, é porque eu tenho para resolver amanhã. Esquece. Você veio nesta noite para prestar um culto racional na presença de Deus. Deus está se inclinando para nós nesta noite e quer receber o nosso culto, a nossa adoração. Levanta a tua mão nesta noite e recebe. Quando tu sair daqui, o teu problema já está resolvido, porque crente resolve problema adorando a Deus. Por isso que Efésios, o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Já se acorda de manhã, já não dá tempo nem de tomar café direito e já sai nas carreiras, não orou. E deveria ter ficado ali meia hora, 40 minutos, conversando com Jesus, né? Preparando o ambiente para o dia que vai começar, aleluia. Não parou de manhã sequer para abrir a escritura, primeiro o pão diário, não, vai logo no WhatsApp. Já vai logo olhar a mensagem, esquece, desliga esse telefone. Essa mensagem não é só para quem está aí, não, é para nós, irmão. Você sabia que isso aqui, essa telinha aqui, ó, ela afeta o sono do crente? Ela influencia, você não dorme direito. Acordar de manhã, primícia. Dai ao Senhor as primícias. Primeiro contato que você deve ter pela manhã é com Ele. Ele. Jesus, graças te dou por esta noite, que tu me guardaste em tua presença, Senhor. E aqui estou de joelho dobrado para tributar a ti a primícia do meu dia. Sou pó e cinza, mas tu és grande, forte e poderoso. Vai comigo, vai na minha frente, endireita os caminhos tortos, quebra as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Vem comigo. Quando você se levanta, o seu dia vai ser diferente. A sua estadia vai ser diferente. Não esquecer de levantar e ouvir a voz de Deus na palavra. Vamos meditar na palavra. Agora imagine isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tempo. Satanás consome o tempo do crente. Colossenses 4:5 diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Isaías 55:6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ou enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Não deixe que o adversário, não deixe que a agonia deste tempo, não deixe que consuma o seu tempo com Deus, o seu tempo com o Senhor, o seu tempo devocional, o seu tempo de adoração, o seu tempo de vivência com Deus. Aleluia. Jesus estava no templo toda noite. Ele pregava o dia todinho e passava a noite orando a Deus. Nenhum de nós aqui aguentaria o ritmo do pastor Jesus. Nenhum. E não é à toa que Pedro estava lá, no melhor momento, um dos momentos mais gloriosos, Jesus lá no monte, no jardim, e Pedro dormindo. Ele estava cansado e fadigado. Até uma expressão que diz que ele estava dormindo de tristeza, de tanta agonia, de tanta provação, de tanta luta, né? Então, mas ele fez assim para dar o exemplo a nós, para nos dar o exemplo. O Salmo 134, versículo 1 diz: eis aqui, bendizei o Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor uma vez por semana. É assim que diz aí? Como é que diz? Que assistis, vamos repetir, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Chegue nem que seja no amém. Chegue no amém. É claro que aqui os irmãos entendem. A gente tem que, às vezes, questão de trabalho, às vezes a questão da enfermidade. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou falando da disponibilidade que muitas vezes a pessoa tem e deixa que o tempo seja consumido e não dá ao Senhor. Amém? Ah, mas eu estou trabalhando muito, como se fosse uma justificativa de não servir a Deus com mais dedicação. Se você não pode vir na igreja, leva a igreja para onde você está. Não é? Leva a igreja para onde você está. Aleluia. Eu perdi a conta das vezes que eu trabalhei muitos anos numa empresa e o negócio era sério ali, muito difícil. Graças a Deus, Jesus me ajudou a entrar. E quando eu entrei, nem crente eu era ainda, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, num projeto chamado part-time, que era parte de tempo. Entrava na sexta, sábado, para pegar o movimento de final de semana. Aí meu pai, inclusive, teve que assinar um documento para poder trabalhar. E eles viram a minha desenvoltura e disseram: não, vamos efetivar ele. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Vi gente entrar ali, crente, e perder a fé. De tal modo que quando eu cheguei a uma função de chefia, tinha muita gente que vinha assim: irmão, consigo um emprego para minha filha lá. E eu, por consciência e pela dor, eu não favorecia. Porque eu vi muita gente se atrapalhar pelo antro de prostituição, de coisa ruim que acontece. E as pessoas iam se envolvendo e perder a fé. Então, por um ato de consciência, eu dizia: olha, irmão, infelizmente não vai ser possível lhe ajudar nisso. Porque eu tinha medo que aquela pessoa fosse e depois perdesse a fé, eu me sentia culpado. Ah, e pastor, qual é o segredo então? O senhor trabalhei 15 anos nessa empresa. 15 anos. 15 anos. Eu perdi a conta das vezes que eu orei dentro de um banheiro. Um dia eu estava numa loja, eu trabalhei quase em 10 lojas dessa empresa. Eu estava numa loja que tinha um supervisor que era muito assim, tomou a mão em cima de mim, no corredor, dizendo assim: você tem muito futuro aqui. Ele estava com uma pessoa do lado, assim, um barbudo, era um engenheiro. E ele disse: olha, isso aqui, jovem, a gente vai investir nele, a empresa tem futuro para ele vai desenvolver, e vai, quem sabe, chegar até a ser um diretor-geral da empresa. Eu calado. Ele disse:
Agora, ele só tem que ele tem que mudar uma coisa. Diz assim, ele tem que deixar esse negócio de ser crente. Aí eu já preparei para dar carregar assim um vulcão em cima dele assim. Eu disse, ele hoje me demite, vai para a rua. Só que Deus não queria, entendeu? Porque se eu tivesse respondido ali, eu tinha perdido a minha razão. Aí quando eu pensei em responder, o engenheiro que estava do lado, que não era crente, porque Deus manda a mula falar. Deus não fala. Presta atenção, Deus não fala na boca de mula. Deus ordena a mula falar, é diferente. Porque se fosse Deus falando na mula, não ia dizer assim, mas eu estou há tanto tempo contigo, te servindo, nunca te desobedeci. Deus não fala isso. Deus deu entendimento à mula para ela falar. Aí o homem que estava lá disse assim, Paulo, o sucesso desse rapaz aqui é justamente ele continuar com o Deus que ele serve. Aleluia. Aleluia. Eu entrava de manhã, não tinha hora para sair. Quando estava saindo, chegava um caminhão, tinha que virar à noite. Perdi a conta das noites. Fiquei até muita coisa assim, às vezes, que eu sinto hoje, é decorrente desse tempo, carregando coisas na cabeça, prejudiquei a minha coluna e vai por aí. Mas quando eu sentia a guerra querendo me sufocar e o diabo querendo consumir, aí eu corria banheiro, irmão, é lugar de bênção. Trancava a porta do banheiro, botava uma roupa, uma camisa que eu tinha no chão, e botava a testa no chão, e dizia, Deus, vem aqui que eu estou precisando do teu socorro, socorre a minha alma neste dia. Quando saía dali, já saía diferente, já saía de outra forma. Não deixe Satanás engolir você, consumir do seu tempo. Se você não se despertar para isso, a sua fé vai naufragar. Ora dentro do ônibus. Está sem tempo, tem 40 minutos da sua casa para o seu trabalho. São 40 minutos de oração dentro do ônibus, na presença de Deus e falando com o Senhor. Justamente por isso que o evangelho é maravilhoso, porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nem neste monte, nem naquele templo, nem naquela casa, nem acolá, aonde você estiver, Jesus está presente. Onde você invocar o nome dele, ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer. Não deixa que o tempo consuma, não tem esse negócio, é invenção de Satanás para destruir a sua comunhão com Deus. Amém? Vamos fazer jejum de celular, irmão. É uma ferramenta importante, uma ferramenta que facilita a vida da gente, mas atrapalha também. Atrapalha também. Se desliga um pouquinho disso aí e começa a buscar Deus. Pega um violão. Toca uma música, medita na palavra, amém? Dedica tempo à sua família, aos seus filhos. Senta na mesa para jantar, conversar. Não deixa o tempo engolir, não deixa que as coisas, a dinâmica, a ansiedade, a preocupação. Não, irmãos. Está dando para pagar as contas? Pastor, quase, estou já chegando. Está dando para pagar as contas? Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. E o restante é para Jesus. Olha, irmão, mas Satanás não fica satisfeito. O versículo 25 do capítulo 8 do Êxodo. Diz assim: então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Que negócio é esse? Vocês tem que ir para o deserto, sair do Egito para adorar a Deus? Não, adora aqui mesmo. A gente tem tanto Deus aqui, mas um não faz mal.
adora aqui nessa terra. A proposta de Faraó é indecente, porém atrativa. O Egito era naquele momento uma potência mundial, em todos os aspectos, porém destrutiva para a fé pura e verdadeira dos filhos de Deus. Não é possível adorar a Deus vivendo no Egito. Não é possível agradar a Deus no Egito. Tem que sair do Egito. Tem que sair do Egito. Aleluia. Ah, não, mas eu estou vivendo assim, a troco de banana. Mas quando eu chego no culto, eu começo a dizer: te adorarei, te adorarei. Aí Deus vai receber. Deus disse a Moisés, e foi muito claro: tira o meu povo do Egito e vem ao deserto para me adorar. Jeremias 51:45 diz: sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Sai do meio dela, povo meu. Sai do Egito. Não tem como adorar a Deus vivendo no Egito. Nós estamos vivendo um momento, uma crise muito grande. Uma crise muito grande. Porque, irmãos, mensagens bíblicas, mensagens doutrinárias, não estão agradando a maioria dos ouvidos. Não estou falando da nossa igreja, graças a Deus, Deus tem dado, o nosso pastor e homens que lhe auxiliam a ministração da palavra de Deus. Mas a gente acompanha aí nesse Brasil afora. Nós estamos vivendo um tempo em que há uma mistura espiritual muito grande. Cumprimento da palavra de Deus, porque esses dias serão dias de apostasia. E apostasia tem a ver com crente, não tem a ver com o mundo. Eu já vi gente ensinar isso aqui, dizendo que o mundo vai estar envolvido na apostasia. Aqui é desvio da fé, ou seja, tem a ver com crente. E darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Tem a ver com crente. E Faraó está interessado nisso, de que continue cantando, continue louvando, continue tocando, continue fazendo a sua música, e não é música que chega no céu, é o que sai do coração, desde que você permaneça no Egito, permaneça na velha natureza, na sua vida pregressa antiga. Eu nunca fui, irmãos, assim muito adepto. Graças a Deus que isso praticamente não tem mais, terminou. Mas há um tempo atrás, tinha muito assim, a pessoa vivia numa determinada situação no mundo, e daqui a pouco ele vinha para a igreja e começava andando de lugar em lugar, contando o testemunho. Um dia, eu já presbítero da igreja, eu fui presbítero bem novinho com o meu pastor Leôncio, com 24 anos. O pastor me chamava de Demi. Ele abreviava, Valdemir chamava Demi. E o pastor Leôncio me responsabilizou para ajudar, no trabalho, dando essa responsabilidade no presbitério. E um dia eu cheguei numa congregação escalado, não estou dizendo o nome, e cheguei nessa congregação, era um trabalho de mocidade, e tinham levado uma pessoa para dar uma palavra, não sei, um testemunho. E quando a pessoa começou a falar, que estava na programação, o dirigente e o pessoal que estava ali, não, porque é muito bom, o irmão eu disse, não,
Aí ele começou a falar, aí ele começou a contar da vida que ele levava antes em práticas de feitiçarias e tantas coisas. E depois começou ensinando como é que fazia. Pobrezinho do sapo, que fazia assim. E as crianças, não, os irmãos sabem disso, a maioria dos cultos, não sei hoje, né? Mas as crianças ficavam naquele primeiro banco da frente, assim, né? As criancinhas, o conjunto infantil. E os meninos estavam tudo assim, ó. Com o olho arregalado, olhando e ouvindo. Eu disse, pronto, vai tudo ter pesadelo de noite. Porque abre aqui assim, bota não sei o que, tira para fora e cozinha e não sei o que. Eu disse, meu irmão, pelo amor de Deus, pare com isso. O Senhor está dizendo, contando o que Satanás fez. E nós no culto, a gente não está aqui para dizer o que Satanás fez. A gente está aqui para dizer o que Jesus fez. O que Jesus fez na nossa vida. Bastava dizer, irmãos, olha, eu era tão ruim, mas Jesus me tirou da minha ruindade. Olha, irmão, eu vivia na lama, mas Jesus me tirou. Pronto, mas contar que fazia isso, que não sei o que PPP, contando as obras do diabo. A mente daquele homem ainda estava no Egito, ainda estava nas coisas que ele fazia. E tem coisa, irmão, que não vale nem a pena dizer, porque a gente tem que se envergonhar daquilo. Aquilo é coisa ruim, é coisa que envergonha e não glorifica a Deus. Não, Egito fica para trás, ninguém pode ter saudade do Egito, ninguém pode estar com contato com o Egito. Deus nos colocou para a frente, nos deu um novo rumo, uma nova direção. Estamos agora na presença de Deus. Me permita, posso falar, irmão? Posso falar? Aí foi o forrozeiro dos forrozeiros no tempo incrédulo. É quando chega aqui quer fazer hino forrosado. Foi bregueiro dos bregueiros, quer fazer hino bregueiro. Não é? Tem lugar por aí, viu? Não é? Aqui, graças a Deus, o nosso pastor preserva muito a nossa comunhão com Deus, ajudando. Mas por aí fora, grupo de capoeira gospel. Grupo de não sei o que gospel. Grupo, escola de samba gospel. Né? Escola de samba gospel. Entre outras aberrações. Irmãos, o Egito continua vivo. Continua reinando, continua. Não, Deus não nos chamou. Deus não aceita culto de adorador enquanto ele estiver no Egito. Ele tem que abandonar as suas práticas pregressas. Ele tem que abandonar o erro, o pecado, a maledicência, a prostituição, o adultério, a bebedice, a begarrice. Ele tem que deixar tudo para trás, porque Deus só aceita a adoração de quem está em santificação na sua presença. Isaías 52:11 diz: retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Isaías 52:11. Até repetir, falar, irmãos, uma palavra obscena, uma palavra feia, nunca o crente deve repetir. Olha, fulano estava ali, ele disse uma palavra assim, aí vai e repete, fez a mesma coisa. E a nossa boca não foi purificada para isso. Você conta histórias, olha, aí depois foi e chamou uma palavra feia. Pronto. Não precisa repetir. Amém? Porque o Espírito Santo vai lavando. Ele quer que você esqueça o Egito. Esqueça. E vai tirando você dali. Primeira de Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes a gente não conhecia. A gente não sabia, mas agora a Escritura esclareceu a nossa mente. Nós agora conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade. Amém, irmãos? E outra coisa
que a gente precisa ter muito cuidado. Todo crente, irmão, sem exceção, todo crente tem uma porta fraca. E Satanás sabe, e ele sabe, e Jesus sabe. E é por isso que Jesus faz guarda naquela porta. Mas o crente tem que ter muito mais prudência naquela porta que ele sabe. Amém? Ele tem que ajudar Jesus, ajudar ele a permanecer na Terra Santa e não voltar para o Egito. Aleluia, glória ao nome de Jesus para sempre. Nós não temos negócio com o faraó. Aleluia. Faraó estava acostumado à vivência do Egito e à adoração dos deuses pagãos. Quando a praga das rãs veio sobre o Egito, Moisés foi até ele e disse assim: quer que eu ore para tirar? Se ore. Você quer que eu mande sair as rãs quando? Aí ele disse: amanhã. Ele disse: amanhã. Qualquer dia tem uma mensagem disso aí. Uma noite com as rãs. Mais uma noite com as rãs. Que você sabe que a rãzinha é um bicho meio... Não sei se vocês aí, mas é um bichinho meio... Imagina umas 200 mil rãs dentro da sua casa. Pelo jarro, pela água, pela janela, por tudo quanto é lado, na cama, por todo lado. Aí Moisés: quer que eu mande sair tudinho agora? Aí falou assim: não, amanhã. Ele ia passar mais uma noite com aquele monte de rã. Mas por quê? Porque a rã era um deus para o egípcio. E ele não queria ofender o deus dele, o deus rã deles. Aí ele estava tolerando, porque quem mora no Egito tolera os pecados do Egito. Amanhã, e vai jogando para amanhã, e não sai do Egito e continua com a rã por cima da cabeça. E vai se misturando com rã e não sai a rã e vai continuando. Quando Deus está dizendo: quer que eu mande sair agora? Quer que eu tire agora? Quer que eu resolva agora? Quer que eu termine com isso agora? Quer que eu tire isso? Vai depender do desejo do crente. Vai depender do desejo. Você quer sair mesmo? Quero. Quer se libertar mesmo? Quero. Quer servir a Deus e adorar Ele na beleza da sua santidade? Vai sair a ordem de Deus nesta noite para que as rãs abandonem aonde você está. Então, Faraó propôs consumir o tempo dos crentes, né, que você representa Satanás, consumir para ele não ter tempo de estar pensando em culto e adoração. Segundo, que os crentes e o povo do Egito, de Israel, continuassem adorando, mas dentro do Egito. Né? Dentro do Egito. É o crente sem novo nascimento, sem conversão, sem mudança de vida, convencido, mas não convertido. Né? Glória a Deus. Diz que um jovem novo convertido perguntou ao pastor dele, disse: pastor, é verdade que agora eu, como crente, eu tenho que deixar o mundo? Aí o pastor disse a ele: olha, se você realmente se converteu, não se preocupe, que o mundo é que vai deixar você. Mas não é? Quando há uma conversão verdadeira, os amigos, vai sair sumindo, vai saindo. Você fica sozinho e Deus vai lhe dando novas amizades, vai lhe dando novas pessoas, vai lhe renovando a vida, porque você saiu. Né? Quem olha para você já não vê mais a roupa do Egito em você. Você já não tem mais nada do Egito. Então você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E em terceiro, irmão, veja aí o versículo 2 do capítulo 8, já para a gente concluir. Êxodo 8 e 2. Do primeiro em diante: depois disse o Senhor a Moisés: entra Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Aí disse: e se recusares deixá-lo ir, eis que farei com que as rãs em todos os teus termos. Versículo 5. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. Versículo 28. Então disse Faraó: deixai-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto.
Somente que, indo, repita comigo, não vades longe. Pronto. Essa foi a terceira proposta, para a gente concluir. Então, eu vou deixar vocês irem servir a Deus. Agora, não vão muito longe. Fique perto. Sempre pertinho do Egito. Das coisas do Egito, né? A proximidade com o mundo destrói lentamente e progressivamente a fé do crente. Faraó sabia disso. Não demoraria muito para que os hebreus tornassem ao Egito, continuassem de volta novamente ao Egito, porque estavam próximos. E isso aqui é uma verdade, porque quando bastou chegar na frente do mar, o povo de Israel começou a dizer assim: será que a gente não tinha sepulcro no Egito para a gente ser enterrado, para ter que morrer aqui na beira do rio, do mar? Será que no Egito não tinha sepulcro? Pelo menos lá a gente tinha um cemitério para ser enterrado. Quer dizer, eles estavam ainda com o coração, de certa forma, preso ao Egito. E é por isso que, não por um acaso, não por questão geográfica, não, mas por um propósito de Deus, irmão, Deus leva o seu povo a uma terra distante e coloca um mar no meio para ele não voltar. Percebeu? O mar vermelho não ficou aberto. Quando o povo passou, fechou. Tanto é que Faraó morreu dentro das águas, porque Deus fechou as águas e aí não tinha mais como voltar. Né? Porque o caminho do crente é para frente. Olha, irmão, tem crente que Deus é tão exigente com ele, que se ele pensar em olhar para trás, Deus coloca um freio na vida dele. É assim ou não é? Mas Faraó queria que houvesse uma proximidade. O Egito tinha que se aproximar do povo de Israel. Mais uma vez a gente volta novamente. Cuidado com a rede social. Sabe o que eu estava pensando essa semana? Eu estava orando e lendo assim, e pensando, até porque eu conversei com uma pessoa, dei um conselho a uma pessoa. Irmãos, olha, não é só a pornografia que destrói a vida do crente. O que está afetando muitos crentes não é só pornografia, que é o ilícito, a coisa imunda, aquele mundo podre, né? Vamos dizer assim. Mas tem uma outra coisa mais sutil que está afetando muito, principalmente os jovens. Chama-se sensualidade. Me permita. Sensualidade. A pessoa não está dentro do mundo da imundícia, né? da pornografia, e termina caindo. E como foi isso, irmão? Porque está presente na vida de algumas pessoas a exacerbação da sensualidade. E sensualidade também é pecado. Bem coberta, mas sensual. Posso falar, irmão? Quer que eu diga uma coisa? Tem página de Facebook, de Instagram, de determinados crentes, não vou dizer para não generalizar uma faixa só, mas de determinadas pessoas que professam a fé, irmãos, que eu não sei o que é que a pessoa tem na cabeça. A gente termina vendo. Né? Uma tal de umas fotos, né? Com umas posturas assim, parece uma manequim né? De passarela, uma coisa assim. É o quê? O que é que está acontecendo? Para quem é aquilo? Para quem é aquilo?
Hein? Irmãos, Deus providenciou um esposo para Rebeca, não enquanto ela estava se oferecendo, mas enquanto ela estava trabalhando. Rebeca estava cuidando dos camelos do seu pai, trabalhando. E Deus providenciou o marido dela, chamava-se Isaac. Ela não estava se oferecendo em sensualidade. Não, porque sensualidade atrai urubu, não atrai pombinho. Sai de perto do Egito! Sai de perto do Egito! O Espírito Santo não está feliz com alguns crentes. Desculpa, irmão. Não estou ofendendo, não. Estou falando aquilo que está no meu coração. O pastor me deu autorização para falar a palavra. Desculpa dizer aqui, esposo, ajude sua esposa. Você não está vendo, não? Porque todo mundo está vendo, só você que não vê? Que roupa é essa? Isso aqui não tem nada a ver com costume, não tem nada a ver com costume, não. Isso aqui é palavra para batista, presbiteriano que quer entrar no céu, para assembleiano. A Bíblia diz que nós temos que viver uma vida longe do Egito, vida de pudor, roupa decente. Aí tem gente que acha ruim quando se fala num assunto desse, assim, mas fica aparentando que é uma santa, mas é santa do pau. Por dentro está tudo errado, mas não é da sua conta, é com Deus e ela. Porque quem está na terra não está vendo coração. Quem está na terra está vendo sensualidade, está vendo carnes aparecendo, está vendo corpos defraudados. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus quer ser adorado, mas não quer ninguém perto do Egito. Primeiro Reis 18:21 diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Escolha o que é que você quer. Primeiro de João 2:15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma roupa para culto, uma roupa para faculdade, uma roupa para o trabalho. Encontra no meio da rua, é outra pessoa, nem parece. É aquela irmã mesmo. Aqui estava no culto. Cabelinho arrumadinho, sem nada, tudo limpinho, no culto. Mas lá fora não. Lá fora anda de todo jeito. Ou você é ou não é. Ou você é ou não é. O irmão é a mesma coisa. Aqui, pai do Senhor, pai do Senhor, pai do Senhor. Chega no trabalho, os funcionários tudinho zombando dele. E o que foi que houve? Deu lugar. Está no meio, está na roda dos escarnecedores. Eu quero ver se você se posicionar como um crente.
Se Deus não matar logo um para ficar com medo, no instante aquieta tudinho. Pronto. Eu já vi em empresa, eu já vi um grupo de gente conversando um monte de coisa, lá vem um irmãozinho, aí o outro disse assim, lá vem um irmão, para tudo. Quando o irmão chegava, virava um céu. Eu daqui da minha sala vendo lá embaixo, tudinho, pela telinha, vendo tudo. Quando o irmão chegava, eles, o irmão, cuidado aí, o irmão, aquele homem simples, mas homem crente, já entrava surfejando. Senhor, estás comigo em todo tempo, fazendo tempo. Isso aí é crente, é crente isso aí. Muda a conversa. Ou você está no céu, ou você está no Egito. Ficar rodeando o Egito por perto, de vez em quando dá uma visitazinha lá. Deus não aceita adoração nesse sentido. Diga ao meu povo que saia do Egito. Diga ao meu povo que venha para o deserto. Diga ao meu povo que eu quero ser adorado longe das divindades do Egito, longe de qualquer resquício daquilo que foi antes do mundo. Eu quero a verdadeira adoração que penetra as regiões celestiais. Eu quero a adoração que procede da santidade. Eu quero a adoração que procede da consagração. Eu quero a adoração que procede de vidas transformadas, remidas, lavadas, que nasceu de novo, que vai morar no céu e que vai subir no arrebatamento. Essa é a adoração que Deus quer receber nesse tempo e nessa época de cada um de nós. Foge do Egito, foge do Egito, foge do Egito. 3 de João 1:11 diz: amados, diga comigo, não sigas o mal. Não siga o mal, siga o bem. Amém? Não siga o mal, né? Não siga o mal. Sai de perto, não te aproxima. As más conversações corrompem os bons costumes. Fica muito perto do Egito, daqui a pouco está se vestindo como egípcio. Está comendo como egípcio, está adorando os deuses do Egito. Vai fraquejar na fé, vai esfriar na fé. Não ouça as propostas de Faraó que estão querendo tirar a verdadeira adoração que procede do coração da igreja. Foi chamada pelo Senhor para ser a luz da terra, o sal do mundo. A adoração que Deus recebe aqui na terra, semelhante à adoração dos anjos, é a adoração da sua igreja, da igreja que Ele comprou com seu precioso sangue, que remiu e deu a nós um novo cântico, um novo louvor, uma nova adoração. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Quem veio para adorar aqui, levanta sua mão e adora ao Senhor nesta noite. Satanás não vai tirar a sua adoração, nem vai manchar a adoração da igreja. Nós somos os adoradores de Deus neste tempo. Nós fomos chamados para adorar o Senhor. Quer o diabo queira, quer o diabo não queira, quer Faraó goste, não goste, Deus estabeleceu na igreja o seu louvor, a sua adoração, e Ele quer ser glorificado por nós em todo o tempo. Quantos dizem amém?